Ao lado Dr. Kerr deixou um legado para a sociedade e hoje o Jornal da UFO é em homenagem a ele. Confira tudo a partir de agora. O pesquisador brasileiro Warwick Stephen Kerr faleceu no último dia 15. Foram mais de 60 anos dedicados à ciência e o cientista trabalhou também na UFO. Vamos conhecer agora um pouco da carreira do Dr. Kerr. A quantidade de materiais da biblioteca pessoal de Warwick Stephen Kerr e a coleção de homenagens que recebeu mostram o quanto ele se dedicou à ciência e o quanto a ciência tem a agradecer por isso. Estamos na biblioteca do campus Umuarama da UFO, na sala onde fica a coleção dedicada ao pesquisador, conhecido como Dr. Kerr. Medalhas, diplomas, fotos, anotações e até diário de viagem. A coleção foi inaugurada em 2016 e tende a crescer à medida que os inúmeros arquivos forem catalogados. Os materiais ajudam a contar a história de Dr. Kerr, que se confunde com a história de avanços na área da genética. O agrônomo, geneticista e entomologista alcançou avanços para a produção de mel no Brasil. Na década de 50, a pedido do governo federal, Dr. Kerr foi à África e trouxe abelhas rainhas, que teriam filhos muito bons de produção, mas defensivos demais e por isso agressivos. A ideia foi cruzar essa espécie com abelhas Europa, que já existiam no Brasil e eram mais mansas. Juntando a eficiência das africanas com o comportamento mais tranquilo das europeias, o resultado foi uma prole de abelhas operárias bem produtivas, mas não tão agressivas, chamadas de abelhas africanizadas. Esse cruzamento proporcionou o desenvolvimento da apicultura brasileira. O trabalho do Dr. Kerr vai além da atuação com abelhas e foi reconhecido inúmeras vezes. Exemplo disso é o fato de ter sido o primeiro pesquisador brasileiro a ser convidado para participar da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que reúne alguns dos melhores cientistas do mundo. Também recebeu convite da Terceira Academia Mundial de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências e de outras organizações. Dr. Kerr entrou na UFO como pesquisador de biotecnologia da universidade leva o nome dele, que fundou o mestrado e doutorado em genética e bioquímica e também ajudou a fundar a graduação em biotecnologia. O professor e pesquisador atuou na UFO até 2012, quando se retirou da vida acadêmica por questões de saúde. Antes de passar pela UFO, atuou em diversas outras instituições, como o USP, a Universidade de São Paulo, o EMA, a Universidade Estadual do Maranhão, e INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Na manhã do dia 15 de setembro, em Ribeirão Preto, o Dr. Kerr faleceu aos 96 anos de idade por conta de uma parada cardíaca. Foram mais de 6 décadas de carreira que renderam um importante legado para a ciência e para a sociedade em geral. Pois é, uma grande perda aí para a ciência. Nós convidamos a professora Ana Maria Bonetti, que é professora do Instituto de Biotecnologia da UFO, o professor Carlos Rueira Vieira, que é diretor do Instituto de Biotecnologia da UFO, viria, mas não pôde comparecer por motivos de doença. Boa noite, professora Ana Maria, muito obrigada pela presença. Para quem nos assiste, foi a senhora quem trouxe, né, o Dr. Kerr para a UFO, mas Sim. Antes da gente chegar aí nesse assunto, vamos explicar um pouquinho do currículo dele. Sim. Bom, eu agradeço. Falar sobre o Dr. Kerr sempre é assim um motivo de muita satisfação para mim, porque realmente ele é um grande referencial, continua sendo, apesar de sua morte, um grande referencial para mim. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando sobre ele aqui com vocês. Bem, o Dr. Kerr, na verdade, ele começou na ESALC, na Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, onde ele se formou. E aí ele foi convidado pelo diretor da faculdade para ficar como geneticista naquela faculdade. Ele contava uma história até muito engraçada, porque os professores que já estavam lá há muito tempo, como sempre, né, a gente que já está há muito tempo, a gente sempre acha que não ganha o suficiente, né? Então, quando ele recebeu o primeiro salário, disse que ele ria sozinho, ele estava na maior felicidade do mundo, porque depois de ser aluno lá, começar como professor,
e ganhar aquilo, para ele era uma coisa louca. E aí ele tinha que ir lá fora da sala dos professores, porque os professores estavam todos mal-humorados, porque estavam pedindo aumento, ninguém dava aumento, e ele estava na maior felicidade do mundo, achando que aquilo era um dinheirão. Ele não sabia por que os professores estavam bravos. Então, o Dr. Kerr era uma pessoa assim, uma pessoa que sempre achou que estava tudo ótimo, sempre que... Aliás, tem sempre uma coisa que o Dr. Kerr sempre repetiu a qualquer um que falasse com ele. Dr. Kerr, como o senhor está? Estou ótimo. Nunca, durante toda essa minha trajetória, que eu estou ao lado do Dr. Kerr desde 1980, eu nunca escutei o Dr. Kerr dizer assim, olha, eu não estou tão bem, hoje eu estou me sentindo mal, não está tão bom. Não, nunca. Sempre, sempre, eu estou ótimo, se melhorar, estraga. Essa era a frase dele, que era até muito interessante. Ele é agrônomo de formação, né, professora? De formação e biólogo de coração, porque ele estava sempre, tudo que dissesse respeito à vida interessava para ele. E uma das maiores autoridades de genética no mundo. No mundo. Bom, daí da Exalc, ele foi para a Unesp de Rio Claro. Para quê? Para implantar lá o curso de biologia e deixar um grupo muito bem formado lá. Então ele, dali, depois da Unesp de Rio Claro, aí ele migrou para a USP de Ribeirão Preto, para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, onde ele foi implantar o Departamento de Genética. Aí tem mais uma história muito interessante. Ele foi para o Departamento de Genética de uma faculdade de medicina e ele implantou lá um grupo de pesquisa em abelha. Mas o senhor está louco? Como que vai implantar aqui um grupo de pesquisa de abelha? Isso aqui é a Faculdade de Medicina. Vocês não me convidaram para ser daqui? Eu acho que isso é importante para todo mundo, é importante também para os futuros médicos. Então nós vamos implantar sim. E foi um grupo de pesquisa que hoje é referência nacional e internacional. Que surgiu na medicina. Na medicina de Ribeirão Preto, no Departamento de Genética da Medicina de Ribeirão Preto, onde eu estive. E as abelhas continuam lá até hoje e continuam aquele grupo como referência nacional e internacional. Então foi muito interessante isso daí. Daí ele foi, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele foi para o Maranhão, local onde ele gostava muito. Também para dar início a um curso de biologia lá, porque ele achava que lá precisava um curso de biologia. Ele ia para todo lugar onde ele achava assim, que ele podia melhorar o Brasil se ele estivesse lá. Não onde ele achava que ele pudesse se melhorar porque ele ia ganhar mais ou menos, não, onde ele pudesse melhorar o Brasil se ele estivesse lá. E aí ele foi para o Maranhão e implantou o curso de biologia. E fez os melhores alunos de lá saírem e irem fazer pós-graduação no sul do país, com o compromisso escrito de voltar para lá voltarem para lá e formarem grupos lá e serem bons pesquisadores lá. E foi o que aconteceu. Ele formou um bom curso de biologia na Federal do Maranhão e foi convidado depois para ser reitor da Estadual do Maranhão. Aí que ele veio. Ele veio para nós. Aí em 1988 eu comecei a articular porque ele queria sair de lá. Bem, na verdade, quem queria sair de lá era a esposa dele, porque ele adorava o local. Mas ela queria vir embora mais para o sul. Aí eu falei, bom, agora é a nossa oportunidade. Ele tinha convite de todas as universidades naquele momento para ir para lá, já que quando ele manifestou que ele ia sair do Maranhão, todo mundo convidou. Falei, não, doutor Kerr, agora o senhor tem que vir para cá, não tem jeito não. Ele escolheu a UFO. O senhor vai me atender. Aí a direção superior da universidade, da UFO, naquele momento, deu apoio, ele veio, levaram para conhecer tudo e ele gostou. Ele falou, não, aqui eu vou ficar. E aqui desenvolveu diversos trabalhos, né, professor? Muitos trabalhos. Ele trouxe já trabalhos iniciados. Por exemplo, a produção de mel. Foi um trabalho iniciado e continuou pela vida inteira. E já a senhora conta desses trabalhos para a gente. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Walter Steffen Jr., diz que Dr. Kerr foi a maior referência da ciência aqui na UFO. Dr. Kerr foi a nossa maior referência científica nessa instituição. Ele formou diversas gerações de pesquisadores, de cientistas, conviveu com alunos de graduação, alunos de pós-graduação, conviveu com cientistas do mundo inteiro, servidores técnicos administrativos e ao longo do tempo deu uma enorme contribuição. Sendo assim, o seu nome é reconhecido nacional e internacionalmente. Certamente era um dos maiores geneticistas que esse país já viu. Membro da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia Americana de Ciências. Além disso, o Dr. Kerr era uma pessoa afável,
de muito fácil relacionamento. Todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele guardam uma lembrança muito positiva, muito saudável a respeito do tempo em que ele esteve conosco. E assim sendo, a Universidade Federal de Uberlândia manifesta profundo pesar pelo passamento do professor Kerr e reconhece a grande contribuição que ele deixou para a nossa instituição, enquanto professor, enquanto cientista, enquanto cidadão. É importante também lembrar que o Dr. Kerr sempre reconheceu a importância da universidade pública, da universidade democrática, sempre defendeu os investimentos em ciência, em tecnologia, em inovação, na cultura e nas artes. Eu queria deixar então a todos aqueles que conviveram com o Dr. Kerr e também a sua família, os cumprimentos, o abraço da Universidade Federal de Uberlândia. Pois é, Dr. Kerr está entre os 30 maiores cientistas do século XX, ao lado de nomes como Einstein. Ele trabalhou com a gente aqui na UFO, né, professora? Conta pra gente, continua contando pra gente como é que é essa história. Bom, aí então ele veio, gostou e ficou. E isso foi ótimo para nós. Inclusive, nesse período que ele esteve aqui, ele foi chamado pelo presidente da República para voltar ao INPA, onde ele já tinha ido uma vez, para fazer com que o INPA se destacasse um pouco mais no Brasil. Aí teve um problema lá, que eles elegeram um diretor que estava com um certo problema, aí o presidente ligava para ele. O presidente ligou para ele e falou, escuta, você precisa ir lá resolver esse problema. Ele falou, não, eu não posso ir, você vai ser diretor lá agora. Não, eu não posso não, porque eu posso ir um pouco, mas eu também não posso ser diretor se eles não me quiserem. Como assim? Eu vou lá para ser diretor, um diretor imposto? Diretor imposto não funciona em lugar nenhum. E realmente, aí ele foi. Quando chegou lá, lógico, ele foi recebido de braços abertos, porque já tinha estado lá uma vez. E aí ele ficou um pouco até colocar outra vez a casa em ordem e até ter um diretor que todos aceitassem. Então, ele era uma pessoa desse tipo, uma coisa assim, que inexplicável. Né? Uma coisa que não tem definição, uma pessoa maravilhosa. E aqui na UFO foram vários trabalhos, professor? Foram vários. Ele já trouxe o trabalho com o desenvolvimento de abelhas, né? Ele já tinha feito esse da abelha, que ele trouxe a abelha africana. Também foi por causa do presidente da República, que mandou ele ver o que estava acontecendo, porque nós estamos num país tão maravilhoso, com tanto sol, com tanta planta, com tanta flor. E por que nós não somos entre os primeiros produtores de mel do mundo? Né? Tinha muitos outros na nossa frente. Então ele foi à África e ele trouxe, porque ele sabia que as matrizes africanas, que na África as abelhas eram muito produtivas, apesar de serem muito defensivas. Muito agressivas, né? Agressivas, porque elas se defendem muito, né? Então elas queriam cuidar das coisas dela. Então eu sempre chamo de defensiva. E ele trouxe as abelhas, e isso ele estava na Unesp em Rio Claro, e ele deixou as abelhas em quarentena. Não era para tirar, não era para fazer nada. Você põe numas colmeias e põe uma tela que é chamada de tela excluidora, por onde passam as operárias, que são pequenas, mas não passa a rainha, que é grande. Aí essa parte da história, para mim, é meio nebulosa. Eu não vou te dizer quem foi que tirou, porque diziam que foi um técnico, outros dizem que era ele mesmo que tirou, outros dizem que escapou porque foi por acaso, outros dizem que não, eu não sei. Eu acho que de qualquer forma, ele sempre contava a história que foi o técnico. E a gente repete essa história e acha que foi mesmo, né? E aí essa abelha começou a sair por aí, foi cruzando, deixando muitos descendentes que eram também muito defensivos. Os apicultores não sabiam lidar com ela, aí virou aquela confusão. Até que foram feitas muitas barreiras ecológicas, barreiras verdes, para que ela não fosse além das fronteiras do Brasil, para não chegar em outros lugares. E ela foi cruzando com as abelhas Europa, que eram abelhas mais mansas, na época, as abelhas italianas, e com isso foi tendo uma melhoria de produtividade no Brasil por causa desse cruzamento que no fim foi acontecendo naturalmente, era para acontecer por inseminação artificial, mas foi acontecendo naturalmente. E eu acompanhei esse pedaço do começo não, mas depois eu já estava trabalhando com ele. Quando eu estive em um congresso, primeiro ele foi assim execrado, ele foi, porque tá vendo, vai matar gente, vai matar animal, papai, era aquela coisa, todo mundo contra. E eu acompanhei, estava em um congresso em Santa Catarina, quando ele foi aplaudido de pé pelos apicultores por causa dele ter feito isso.
Portanto que tinha melhorado a produção de mel no Brasil e quanto isso tinha sido bom para pequenos produtores e para a renda familiar. Então ele foi aplaudido e depois disso todos os apicultores começaram a se aproximar dele, pedir mais ensinamentos e assim foi. Mas aqui ainda depois ele começou, porque a grande paixão dele sempre foi as abelhas sem ferrão. É a pesquisa de maior destaque do Dr. Kerr, a gente pode dizer que são as abelhas, então? São as abelhas. Apesar de ter outras, né, que a gente vai falar. Elas sempre se destacam, as pesquisas dele sempre se destacaram. Então, mas aí que ele trabalhou desde 1949, começando já em 48, ele começou a trabalhar com abelha sem ferrão. Pelo interesse que ele tinha, por aquele espírito científico de querer perguntar, de querer saber alguma coisa a mais, como é que era, como que nasceu as rainhas, ele começou a trabalhar com essas abelhas sem ferrão. Tá? Principalmente abelhas do gênero Melipona, que são abelhas maiores do que as do gênero Trigona, que todo mundo quase conhece essa trigona, que é a abelha sem ferrão que enrola no cabelo, a jataí, que produz um mel muito gostosinho, né? Mas a que ele trabalhou foi do gênero Melipona, que é conhecida aqui na nossa região como uruçu e como mandaçaia. A gente vai continuar falando dessas pesquisas e de como os resultados, né, dessas pesquisas estão presentes aí nas nossas vidas, muito mais do que a gente imagina. Participe com a gente pelo WhatsApp 996397880. Depois do intervalo, continuamos nossa conversa sobre o Dr. Kerr. Estamos de volta e vamos conferir agora como deve ficar o tempo amanhã. Uberlândia com dia quente nesta quinta-feira, mas a chuva pode chegar na parte da tarde, máxima de 33 graus e mínima de 21. Em Patos de Minas, a massa de ar quente permanece e no fim da tarde pode haver pancadas de chuva, mínima de 21 graus e máxima de 33. Predomínio do sol em Monte Carmelo e indícios de chuva em algum momento do dia. Temperaturas entre 18 e 34 graus. Em Ituiutaba, a quinta-feira começa parcialmente nublada, mas as temperaturas continuam altas, com mínima de 23 e máxima de 35 graus. Coromandel amanhece com o céu aberto, mas as nuvens podem aparecer ao longo do dia. A mínima fica 17 graus e a máxima 33. Começou hoje a 18ª edição do Encontro de Reflexões e Ações no Ensino de Arte, promovido pelo Polo UFO Rede Arte na Escola. O repórter Júnior Caritel traz os detalhes para a gente. Acontece aqui no Campus Santa Mônica o 18º Encontro de Reflexões e Ações no Ensino de Arte. Para falar comigo sobre esse assunto, eu converso agora com a Maria Rúbia Colli, que é coordenadora do Polo aqui da Universidade Federal de Uberlândia da Rede Arte. Mara, para a gente entender melhor o que vai acontecer nesse encontro e quem é que pode participar? Bom, o encontro, como você disse, está na 18ª edição. Ele trata esse ano o tema Processo de Criação em Arte, Diversidades e Práticas Inclusivas, né? Então, assim, o projeto ele é um projeto de extensão, onde nosso objetivo é trabalhar com a formação dos professores de arte, graduandos, estudiosos, pesquisadores da área de arte. Lembrando que são 3 dias de evento, mas que não acontece só aqui no Campus Santa Mônica, tem outros locais também. Sim, são vários locais, principalmente nós teremos vários encontros, nós teremos os relatos de experiência dos professores de Uberlândia e região, que vão participar, vão poder ter um momento de troca reflexiva entre o ensinar e o aprender arte. Teremos também um momento de vivência cultural na Cidade da Música, que é uma escola municipal de Uberlândia, e teremos a mesa redonda Diversidades Humanas, entre as oficinas que vão acontecer na oficina cultural. A programação completa vocês podem acessar no site www.eventos.ufo.br/18encontro. Tá certo, muito obrigado pelas informações e voltamos ao estúdio.
Obrigada, Caritel, pelas informações. Bom, hoje a gente está falando sobre Dr. Kerr, um cientista brasileiro que faleceu no último dia 15 e que deixou um importantíssimo legado para a ciência e para a sociedade. Nós convidamos a professora Ana Maria Bonetti, que é do Instituto de Biotecnologia da UFO e foi quem trouxe o Dr. Kerr para a UFO. Inclusive, a senhora foi orientanda de mestrado dele, né, professora? Sim. Mas falando das pesquisas das abelhas... Então, a grande paixão do Dr. Kerr foram as abelhas sem ferrão, né? E isso ele trabalhou desde 1948 e foi implantando grupos pelo Brasil que continuaram trabalhando com essas abelhas, e um dos grupos é o nosso, né? Que é inclusive coordenado pelo professor Carlos Vieira Vieira e por mim, né? Então nós temos um grupo bom aí de pesquisas com abelhas. Bom, além disso, ele já tinha iniciado no Maranhão a seleção massal de alface. E trouxe, quando veio para cá, ele continuou aqui, e aqui é que ela acabou o desenvolvimento. Tanto que a última edição dessa alface, o final do melhoramento, quando ele já tinha a alface que ele queria, ele denominou de Moreninha de Uberlândia, né? Que é uma alface que tem 10 mil unidades de vitamina A. Né? Muito mais vitamina A. Muito mais. De geral, varia de 500 a 700 unidades, e essa tem 10 mil. Então, com essa, você não precisa comer um pé de alface inteirinho para ter vitamina A no seu organismo. Basta você comer 4 folhinhas, você tem vitamina A suficiente para o dia todo, para a sua pele, para o seu cabelo, para o seu olho, para a sua unha, etc. Foi ele que desenvolveu essa espécie de alface, a gente pode... massal, isso mesmo, foi ele. Tá? Levantando às 6 horas da manhã para cruzar, para pôr o pólen de uma na outra, fechando com o saquinho para não ser polinizada por outros insetos, etc. E aí ele conseguiu fazer essa daí, mandando sempre para Campinas para quantificar quanto que estava de vitamina. Aí eles mandavam, tem tanto e tanto, aí ele cruzava aquelas lá que tinha mais, aí mandava outra vez, agora pegava aquelas que tinha mais. E assim foi até desenvolver a Moreninha de Uberlândia. E muita gente não, é muito bom. Muita gente não se dá conta de que esses resultados dessas pesquisas, né? Povo. As pesquisas dele eram voltadas para o povo. Então, quando ele via que tinha deficiência de vitamina A, ele falava: o que eu vou pôr nesse lugar para ter vitamina A acessível, sem a pessoa precisar ir a uma farmácia, através da alimentação. E com isso, o que ele fez? Ele iniciou e intensificou o cultivo aqui em Uberlândia, na região da Morinha. Tem uma alta quantidade de vitamina A. Então, você pode lavar, pega um copo de 100 ml, desse copo americano de folhinhas, e você vai ter uma grande quantidade, 23 mil unidades de vitamina A nesse copo. E como que você usa isso daí? As pessoas não sabem, às vezes, como usar. Você usa na alimentação. Você pode mastigar, eu já mastiguei, o gosto dela não é ruim, não, mas direto. Mas não é assim o comum de você comer. Você faz uma bonita salada de alface, uma bonita salada do que você quiser, de tomate, e joga as folhinhas ali. Elas ficam temperadas junto e você come. Ou então você gosta de um omelete, a hora que você acabou de misturar lá e fazer o omelete, você joga as folhinhas e ele fica no omelete. Pão de queijo, que todo mineiro faz tão bem, faz melhor do que ninguém, coloca no pão de queijo as folhinhas. Nós já fizemos e fica muito bom, viu? Te garanto, dá certo. Mas eu não vou sentir gosto dessa folhinha de moinho? Não, não vai. E você vai estar consumindo muita vitamina A sem sentir gosto. Isso, então foi uma coisa muito bom. E agora sim, você vê o que era a ideia dele de pensar sempre na população. Já aos 80 anos de idade, qual foi um dos últimos projetos a que ele se dedicou? Ao estudo morfológico e molecular do pequi, com e sem espinho na polpa. Porque todo mundo come muito pequi. O pequi é rico em muitas coisas e nós estamos acabando agora uma pesquisa que está mostrando isso daí. Em outro momento nós podemos falar sobre isso, não é o momento agora. Mas então nós estamos, e hoje essa pesquisa com o pequi com e sem espinho está sendo coordenado pela doutora Ana Paula Oliveira Nogueira, do IBTEC. Ela está mantendo as árvores de pequi que o Dr. Kerr plantou aqui, foi ele que trouxe sementes. Pequi sem espinho. Sim, foi ele que trouxe o pequi sem espinho, ela está mantendo e está fazendo a pesquisa com isso daí. Os seus alunos estão trabalhando com isso daí.
E nós lá no IBTEC todos damos apoio para esse projeto ir para frente, porque foi assim, uma última pesquisa, já aos 80 anos de idade, que o Dr. Kerr pensou em fazer para benefício da população. Essa população gosta tanto disso. Se eu conseguir um piqui melhorzinho, vai ser ótimo. Que tenha mais polpa, que tenha menos espinho, que nunca, porque tinha muito caso de acidente com espinho de pequi que chegava no hospital de clínicas. Então ele ficou preocupado com isso, com a população. E iniciou essa pesquisa. E para a gente encerrar, professora, a gente está aqui falando do Dr. Kerr, né, como cientista, mas a senhora também gostaria de falar do outro lado dele, fora da ciência. Sim. Né, por esse contato que a senhora teve com ele. Por causa do ser humano, Dr. Kerr. A coisa assim mais rica que nós tivemos ao nosso lado foi esse ser humano maravilhoso. 6 dias após completar 96 anos, ele nos deixou. Tá? Mas a ciência, com o falecimento do Dr. Kerr, ela perdeu um dos seus maiores expoentes. Perdeu um grande cientista, perdeu um grande pesquisador, perdeu um líder, coisa que nós temos poucos hoje em dia. Ele era um líder para o bem, era a pessoa do bem, era a pessoa de estar sempre procurando fazer crescer todos que estavam ao lado dele. Ele nunca precisou apagar a luzinha de ninguém para dele brilhar. Ele sempre queria que todas brilhassem muito e até mais do que a dele. Então isso era uma característica maravilhosa do Dr. Kerr. Mas ele se foi, mas permanece o seu legado, permanece sua obra, permanece o seu caráter, permanece a sua força moral. Para quê? Para fazer com que a ciência seja feita em benefício do povo e do país. Eu acho que ele é um exemplo a ser seguido sempre. Como bem definiu o Dr. Sérgio Mascarenhas, aposentado da USP, ele foi um grande polinizador. Ele gostava tanto das abelhas e ele mesmo foi, como ser humano, um grande polinizador. Por onde ele passou, ele deixou sempre um legado de ciência, um legado de amor, um legado de paz, um legado de solidariedade, uma obra maravilhosa que foi a vida dele, científica, com mais de 600 trabalhos publicados, mas ele deixou principalmente esse grande exemplo a ser seguido por todos que tiveram a oportunidade de conviver com o Dr. Kerr, de trabalhar com ele. O Dr. Kerr, sem dúvida, eu posso te dizer, sem a menor sombra de dúvida, é uma pessoa inesquecível e, principalmente, é uma pessoa insubstituível. Para todos nós da UFO, para todos nós que tivemos a oportunidade de usufruir um pouco dos ensinamentos do Dr. Kerr, nós temos todos que dizer em coro: Dr. Kerr, nosso muito obrigado, nosso eterno mestre. O senhor vai deixar para sempre a sua marca na ciência do mundo e também na vida das pessoas que o conheceram. Fica aí a nossa homenagem ao Dr. Kerr. Queria agradecer muito a presença da professora Ana Maria Bonetti. Professora, muito obrigada por nos contar histórias e transmitir tanta informação, tanto conhecimento. Eu agradeço, porque falar sobre o Dr. Kerr sempre é alguma coisa assim. Eu nem sou tão à altura de falar dele, porque realmente é tanta coisa que nós temos que falar, é tanta coisa que nós teríamos que exaltar numa pessoa como ele, que a gente acaba não tendo palavras para dizer. Isso já é uma maravilha que ele é. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Amanhã vamos falar sobre doença de Alzheimer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que de 60% a 70% dos casos de demência no mundo sejam relacionados ao Alzheimer. Tire suas dúvidas, participe com a gente pelo WhatsApp 996397880. Uma boa noite para você e até amanhã.